Se tratando sobre sua origem, o parnasianismo surgiu na França no século XIX, no contexto da Revolução Industrial, como uma crítica ao romantismo. O parnasianismo é um movimento literário que surgiu na mesma época do realismo e do naturalismo. O parnasianismo é uma escola literária que surgiu na França em meados do século XIX, com o objetivo de criar poesias perfeitas. Valorizava a forma, a linguagem culta e criticava o sentimentalismo do romantismo. Os parnasianos exaltavam o positivismo e a ciência acima de qualquer sentimento humano, dedicando-se à busca pela rima perfeita, com vocabulário refinado e construções textuais complexas. Este movimento literário, predominantemente poético, baseava-se na doutrina da arte pela arte, proposta pelo crítico literário e poeta francês Théophile Gautier. De acordo com essa teoria, a arte não precisava expressar significados ou sentimentos humanos profundos, mas deveria ser feita para alcançar a perfeição, a beleza e a sofisticação. Etimologicamente, o parnasianismo deriva do grego Parnassus, local mitológico onde viviam as musas e ninfas, bem como o deus Apolo, associado à poesia. O nome do movimento também foi inspirado na publicação inicial que consolidou, Le Parnasse Contemporain, contendo os princípios centrais dessa escola. O parnasianismo em Portugal não teve a mesma relevância que alcançou na França, onde surgiu, nem no Brasil, onde floresceu com grande impacto. No entanto, exerceu alguma influência na literatura portuguesa entre o final do século XIX e o início do século XX. Assim como em outros países, o parnasianismo português destacou-se pelo rigor formal, objetividade e busca pela perfeição estética, valorizando a ideia da arte pela arte, onde a forma e a técnica superavam o conteúdo emocional ou social. Entre os poetas que adotaram elementos desse estilo estão Gonçalves Crespo, nascido no Brasil, mas criado em Portugal desde a infância, João Penha, Cesário Verde e Antônio Feijó. Esses autores exploraram características parnasianas em suas obras, embora o movimento tenha se fundido com outras correntes literárias da época, como o realismo e o simbolismo. A influência do parnasianismo em Portugal foi breve e menos marcada, sendo rapidamente substituída pelo simbolismo, que se tornou dominante no cenário literário português. No Brasil, o parnasianismo surgiu na segunda metade do século XIX como uma reação ao sentimentalismo do romantismo. Alinhado ao desejo de perfeição formal na poesia, teve forte influência das tradições clássicas greco-romanas. Os poetas parnasianos brasileiros valorizavam a objetividade, a descrição detalhada e a linguagem sofisticada, deixando de lado emoções exacerbadas e engajamentos sociais ou políticos. Os principais representantes do parnasianismo no Brasil foram Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Esses autores trouxeram à poesia brasileira uma preocupação com a forma impecável, com versos metrificados, rimas ricas e sonetos perfeitos. Os temas eram geralmente impessoais e universais. O movimento marcou o final do século XIX, mas perdeu força quando a ascensão do modernismo no início do século XX, que contestava sua rigidez e idealização estética. Os principais pontos sobre o parnasianismo na literatura foram objetividade e impessoalidade.
Ao contrário do romantismo, os poetas parnasianos buscavam afastar-se do sentimentalismo e do subjetivismo, preferindo uma abordagem mais racional e objetiva. Foco na forma. Os poetas parnasianos priorizavam a forma e a técnica, utilizando rimas elaboradas, métricas rigorosas e uma linguagem precisa. A busca pela perfeição formal era uma marca distintiva do movimento. Inspiração na antiguidade clássica. Os parnasianos frequentemente recorriam à mitologia grega e romana, além de temas clássicos, para conferir uma alma de universalidade e erudição às suas obras. O parnasianismo valoriza a beleza e a perfeição formal. A poesia é uma arte pela arte, com grande atenção ao ritmo, métrica e estrutura. Objetividade e distanciamento. O poeta mantém uma distância emocional do tema. A poesia é descritiva, impessoal, sem envolvimento subjetivo. Rejeição ao romantismo. O parnasianismo rejeita o sentimentalismo romântico, buscando uma poesia mais fria, focada na forma, não na emoção. Os poetas se inspiram na mitologia e história clássica, usando uma linguagem precisa e refinada para criar poesia elegante. A crítica aponta o formalismo e a falta de emoção como falhas, mas o movimento defende que a arte existe para si mesma, como uma busca pela beleza pura. Alberto de Oliveira é um dos principais nomes do parnasianismo brasileiro. Alberto nasceu em 28 de abril de 1857, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Iniciou a faculdade de medicina, mas não concluiu o curso. Trabalhou como farmacêutico, oficial de gabinete do governo do Rio de Janeiro, professor e diretor-geral da Instrução Pública. Seu livro mais conhecido é Meridionais, o qual possui poemas marcados pelo rigor formal, descritivismo e linguagem objetiva, em oposição ao romantismo. Após a morte de Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, em 1924, foi escolhido para ser o novo príncipe dos poetas. Suas obras possuem as seguintes características: linguagem objetiva, perspectiva antirromântica, rigor formal, valorização da antiguidade clássica, alienação social, descritivismo, distanciamento do eu lírico e uso do polissíndeto. José Maria de Heredia, nascido em 1842 até 1905, foi um poeta cubano-francês, considerado um dos principais representantes do parnasianismo. Nascido em Santiago, Heredia estudou direito em Havana e mais tarde em Paris, onde se tornou amigo de Théodore de Banville e Leconte de Disley, líderes do parnasianismo francês. As suas obras normalmente são caracterizadas pelo formalismo, que seria o uso de métodos e rimas complexas, o esteticismo, que é a valorização da forma e da beleza, os temas clássicos, que seriam a inspiração da mitologia, história e da natureza, e uma linguagem refinada e elegante. As suas principais obras são Les Trophées, de 1893, que é considerada sua obra-prima, Les Odes, 1874, e Les Rimes d'Ores, 1875, influenciando a poesia latino-americana e espanhola, especialmente no desenvolvimento do modernismo, deixando assim um legado como um dos principais poetas do parnasianismo e um dos fundadores da poesia moderna em língua espanhola. Umas curiosidades sobre ele foi que foi membro da Academia Francesa, recebeu o prêmio da Academia pela sua obra-prima, Les Trophées, foi amigo de outros importantes escritores, como Gustave Flaubert e Émile Zola. Raimundo Corrêa foi um dos grandes expoentes do parnasianismo brasileiro. Ele nasceu em 1859, no Maranhão, e é reconhecido pela sua capacidade técnica e pelo conteúdo filosófico de suas poesias. Algumas de suas principais obras incluem os livros Primeiros Sonhos, que foi lançado em 1879, e Sinfonias, que é em 1883. Nas suas poesias destacam-se a perfeição formal, o rigor técnico, temas filosóficos, pessimismo existencial, impersonalidade e universalidade, inspiração na natureza e descrições detalhadas. Raimundo teve um papel significativo na consolidação do parnasianismo brasileiro.
Seus poemas demonstram uma habilidade técnica apurada, com uso de rimas, métricas e ritmos cuidadosamente trabalhados, o que fortaleceu a importância do movimento no cenário literário brasileiro da época. Ele influenciou poetas posteriores, ajudando a sedimentar valores parnasianos e, ao mesmo tempo, antecipando questões existenciais que seriam revisadas por movimentos literários seguintes, assim como o simbolismo. Olavo Bilac foi um dos mais importantes poetas do parcionalismo brasileiro e é frequentemente lembrado como o príncipe dos poetas brasileiros. Sua obra é marcada pela busca da perfeição formal, pelo lirismo e por um profundo nacionalismo. Ele nasceu no Rio de Janeiro e, além de poeta, também foi um jornalista e prosador. Bilac participou de campanhas de valorização da língua portuguesa e do serviço militar obrigatório, sendo um forte defensor do nacionalismo cívico. Olavo Bilac é conhecido pela precisão técnica e pelas musicalidades em sua poesia. Suas obras mostram uma busca meticulosa pela forma perfeita, o que era característico do parcionalismo. Bilac abordava temas diversos, como amor e beleza. Suas poesias muitas vezes exaltavam a beleza feminina, o amor idealizado e a pureza, como nos seus versos de Via Láctea. Também ressaltava bastante a natureza. Como um poeta parcializando, Bilac descrevia a natureza com precisão e detalhamento. Charles-Marie René Leconte de Lisle foi um poeta francês nascido na Ilha da Reunião. Ele foi um dos líderes do movimento parnasiano, que valorizava a impessoalidade e a perfeição formal na poesia em contraste com o romantismo. Sua obra é marcada pela erudição, influências da cultura clássica e admiração pela natureza selvagem. Entre suas principais obras estão Poèmes Antiques, de 1852, Poèmes Barbares, de 1862 e Poèmes Targiques, de 1884. Além disso, destacou-se como tradutor de clássicos da literatura grega e latina. Ele também foi um defensor do republicanismo e da abolição da escravidão. Em 1886, ele foi eleito para o Académie Française, sucedendo Victor Hugo, e veio a falecer em 1894, sendo lembrado como um dos grandes expoentes da poesia francesa do século XIX. Os principais poemas de Leconte de Lisle foram os Poemas Antiques, Poemas Trágicos e Poemas Bárbaros, sendo uma trilogia de livros que ele mesmo escreveu em 1852. Os poemas dessa coleção são compostos em versos regulares que extraem seus temas da história e mitologia da Índia Antiga, Grécia Antiga e Roma Antiga. Alguns poemas no final da coleção são inspirados na cultura da Escócia também. Estes poemas antigos é uma das obras poéticas representativas do movimento literário de Parnasso, ou seja, parcianismo, do qual Leconte de Lisle é um dos principais representantes. Os poemas em si são muito grandes, então não teria como eu ler um trecho para eles, porque também é muito difícil de achar eles traduzidos para o português, eles estão apenas escritos em francês. Mas eles basicamente trazem histórias antigas dessas civilizações e como os povos antigos viviam nessas épocas. José Maria de Heredia. Sua principal publicação data de 1893, chamada Los Troféus. Reúne 118 sonetos. Heredia retrata episódios e personagens da Antiguidade, da Idade Média e do Renascimento, explorando a beleza da linguagem e o rigor clássico característico dos parnasianismo. Entre eles estão Le Recife de Coral. Descreve um recife de coral com riqueza de detalhes simbolizando a beleza efêmea da natureza e a harmonia entre o mundo natural e o poético. Vitrae descreve os vitrais de uma catedral gótica, explorando a interação entre a luz, cor e espiritualidade. Lacide
homenageia a figura lendária de Alcide, destacando sua coragem e honra em batalhas épicas na Espanha medieval. Olavo Bilac. Olavo Bilac deu preferência às formas fixas do lirismo, sobretudo ao soneto. Em seu primeiro livro, Poesias, encontram-se poemas famosos, entre eles Soneto Via Láctea, que mostra a evolução da objetividade parnasiana para uma postura mais intimista e subjetiva. Via Láctea. Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea como um pálido aberto cintila, e ao ver do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuros pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estou contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Raimundo Correia. As Pombas. Um dos poemas mais famosos de Raimundo Correia faz parte do livro Sinfonias, lançado em 1883, e é composto em versos decassílabos com musicalidade marcante. O poema descreve o voo das pombas ao amanhecer e seu retorno aos pombais à tarde, usando essa imagem como metáfora para os sonhos humanos. O poema reflete sobre a efemeridade da juventude, comparando os sonhos que deixam os corações e não retornam às pombas, que sempre voltam aos pombais. Em uma de suas estrofes, Raimundo Correia diz que no azul da adolescência as asas saltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Os sonetos A Estátua e Galateia são duas das obras mais representativas do parnasianismo, escritas por Alberto de Oliveira. O soneto A Estátua reflete sobre a beleza, a perfeição e a imortalidade da arte, temas centrais desse movimento literário. No poema, o eu lírico descreve a estátua como um objeto de admiração, enfatizando a harmonia de suas formas e a habilidade do escultor ao capturar a essência do que é belo e eterno. Em Galateia, Alberto de Oliveira utiliza uma linguagem rica e descritiva para criar uma imagem vivida e harmoniosa de seu personagem, exaltando sua beleza e sua ligação com a natureza. Elementos recorrentes no parnasianismo, assim, o soneto reflete o gosto pela perfeição formal e pela contemplação daquilo que é ideal e eterno.